Graças a Deus, que o Espírito do Todo-Poderoso, o Senhor da Glória, o maior dos maiores, que está acima de tudo que existe nos céus e na terra. Não há nada acima dele. E ele é o Senhor, o Senhor. É chamado Deus Senhor porque ele é o Senhor. Eu sou o que sou. Que o Senhor da glória seja com você, com a sua vida. Não para que você venha ser satisfeita nos seus desejos e cobiças, não. Mas para que você venha aprender a submeter-se a Ele e andar de acordo com Ele. Não Ele andar de acordo com você, mas você andar de acordo com Ele. Então, que a luz do Altíssimo seja contigo e com a sua vida, com a sua família, com os seus entes queridos, que você seja liberto agora de todas as mazelas que têm estado na sua vida, de todos os espíritos que têm atuado dentro de você ou ao seu redor, todos os encostos, seja livre. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam livres todos os que me ouvem, e quem crê diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Jesus disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Mas não só ouve, como Israel ouviu no passado. Ele ouviu, mas não obedeceu. Por conta disso, sofreu e gemeu. Não. Quem é de Deus, ouve, atenta, obedece a palavra de Deus. Mas, o bispo, você me pergunta, como eu posso obedecer a palavra de Deus se eu não tenho forças em mim para fazê-lo? Se eu sou uma pessoa frágil, fraca, debilitada, eu quero obedecer. Eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Justamente aquilo que eu não queria fazer é justamente o que eu mais faço. Eu não tenho controle de mim mesmo. Como que eu faço isso? Pois é, minha amiga, meu amigo, é para isso que o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. O Espírito dele foi para que todos os seus seguidores, seus discípulos, tivessem a direção, a condução de suas vidas pelo Espírito dele. Foi por isso que Jesus, quando subiu aos céus, antes de subir, com mais de 500 pessoas testemunhando, ele disse: olha, vocês esperem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Até que do alto sejam revestidos. Quer dizer, enquanto não descer o Espírito Santo, vocês não saiam de Jerusalém. Em outras palavras, olha, presta bastante atenção. Não saiam de casa enquanto não acabar a chuva, as torrentes, as tempestades. Fique em casa. Quer dizer, um aviso. Quando Jesus falou da vinda do Espírito Santo,
ele não deu uma opção, ele mandou, ele determinou que as pessoas esperassem em Jerusalém, até que do alto fossem seladas com o Espírito Santo, recebessem a virtude do Espírito Santo. Então, daquelas 500 pessoas que foram testemunhas, apenas 120 se mantiveram na fé, na obediência. Apenas 120 foram obedientes. Por isso que no dia de Pentecostes, quando desceu o Espírito Santo, somente 120 foram batizadas. Somente 120. Porque aquelas 120 ouviram e obedeceram. Eram de Deus. Então não adianta você dizer assim, eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo. Mas se você não obedece a palavra de Deus, desculpa, você está se enganando, você está se iludindo, você está mentindo para si mesmo. Você não tem espírito coisa nenhuma. Se você vive na mentira, como que uma pessoa que vive na mentira pode ter o espírito da verdade? Não existe isso. Não existe. Se a pessoa vive na mentira, como que ela tem o espírito da verdade? Mentira. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, vamos cair na real. Vamos avaliar direitinho. Se eu minto, então o espírito que está em mim é o espírito da mentira, não o espírito da verdade. Ora, se eu ouço e pratico, obedeço a palavra do Senhor Jesus, então eu sou de Deus. Não importa se as pessoas nem me considerem assim. Podem dizer que eu sou isso, sou aquilo, aquilo outro, não importa. Porque eu obedeço a palavra de Deus, a minha obediência testifica com Deus que eu sou dele. Mostra para o diabo que eu sou de Deus. E se o mundo não aceita, o problema é do mundo, mas eu estou consciente do que estou fazendo. Eu estou consciente de que sou de Deus. Então, é isso que me garante a salvação. Garante a minha salvação, a salvação da minha alma, porque a palavra de Deus eu obedeço. Se eu não obedecesse e se andasse na mentira, se andasse na injustiça, no erro, então é óbvio que eu estaria enganando a mim mesmo. Minha amiga, meu amigo ouvinte, quem é de Deus escuta, pratica, obedece a palavra de Deus. E Jesus, ele fala isso aqui em João capítulo 8, versículo 47. Ele diz assim, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós, e ele estava apontando o dedo para os fariseus, os hipócritas. Por isso vocês, fariseus hipócritas, não escutais as minhas palavras, porque vocês não são de Deus. Vocês não são de Deus. Porque se fossem de Deus, vocês me ouviriam. Porque a palavra que eu falo vem do alto, é do Espírito. Quem tem o Espírito Santo tem o mesmo discurso. Quem tem o Espírito Santo tem o mesmo desejo, o mesmo amor para com as almas, a mesma fé. Quem tem o Espírito de Deus tem força para vencer o mal, para vencer o mundo até. Quem tem o Espírito de Deus não vive ansioso, ansiosa. Quem tem o Espírito de Deus não tem esse problema, eu não consigo me controlar. Não existe isso. Quem tem o Espírito de Deus tem o autocontrole, tem o equilíbrio, porque o Espírito Santo, o Espírito de Deus, é quem guia aqueles que são dele. Por isso que Jesus falou, olha, vocês não saiam de Jerusalém enquanto não receberem o Espírito Santo. Mas, o bispo, como que eu não vou sair de Jerusalém se eu nem fui em Jerusalém, nem sei onde fica Jerusalém? Jesus falou para os discípulos, aqueles discípulos que estavam ali
eram testemunhas da sua ressurreição. Mas ele deixou essa mensagem para todos os seus seguidores. Se você é um seguidor de Jesus, você obviamente ouve essa palavra e não sai de Jerusalém. Que Jerusalém? Jerusalém espiritual. Jerusalém aqui representa o altar. Quem está na fé de receber o Espírito Santo vive com o seu pensamento no altar. Por exemplo, quando eu me converti, eu cuidava, eu procurava fiscalizar a minha vida 24 horas por dia. Eu ficava atento para não pecar contra Deus, porque eu queria receber o Espírito Santo. Quer dizer, eu estava em Jerusalém. Fisicamente eu estava no Brasil, mas espiritualmente eu estava no altar, porque os meus pensamentos estavam no altar. Então, eu mantive os meus pensamentos no altar para que eu pudesse receber a virtude do Espírito Santo. Agora, uma vez recebendo a virtude do Espírito Santo, então eu iria me manter na fé. Eu estaria seguro, o Espírito Santo me guiaria. Da mesma forma como Jesus foi guiado pelo Espírito Santo, da mesma forma como Jesus pessoalmente guiou os seus discípulos naquela altura no seu ministério terreno, hoje o Senhor Jesus guia os seus discípulos dentro de nós, dentro deles, na pessoa do Espírito Santo. Então, por isso, é extremamente importante que as pessoas recebam o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Então, eu estava vendo um comentário ainda há pouco de um rapaz que dizia: o bispo, a minha mãe é oprimida, desde os 18 anos, ela está com 62 anos. Ela está há 44 anos possuída por um espírito imundo. Eu já fiz de tudo, não sei o que fazer mais para receber, para que ela seja livre, liberta. Minha mãe é uma pessoa correta, digna, honrada, mas não sei o que há. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, no caso dessa senhora e no caso de tantas outras pessoas, tem que haver uma manifestação do Espírito Santo para a liberdade dessa senhora. Então, quem tem o Espírito Santo tem autoridade para expulsar esse demônio, ou essa casta, ou essa legião de demônios que ali está. Tem autoridade para confrontar todo o inferno e vencê-lo. Porém, tem que ter o Espírito Santo, porque sem ele é impossível você vencer o mal. É impossível. Por isso Jesus disse: não saiam de Jerusalém, quer dizer, não saiam do altar. Não deixe a sua mente ficar perdida nas conquistas deste mundo. Porque às vezes a pessoa entrega a sua vida a Jesus no altar, faz os seus juramentos, né? Empenha a sua palavra. Jesus, eu estou aqui dando a minha vida, fazendo do Senhor o meu Senhor. O Senhor estará, a partir de agora, em primeiro lugar na minha vida, primeiro do que meus pais, meus filhos, minha mulher, minha esposa, noivo, namorado, primeiro do que a minha própria vida. O Senhor estará sempre em primeiro lugar. Só que quando elas saem dali da igreja, então elas começam a deixar o pensamento voar para outros lados. Quer dizer, elas saem de Jerusalém. E por isso não recebem o Espírito Santo. Porque o pensamento dela não está mais no altar. Não está mais em Jerusalém. E então fica difícil acontecer o batismo. Mas nós temos aí, agora, a partir do dia 5, primeiro domingo desse mês de junho, nós teremos o início do jejum, o grande jejum de Daniel.
serão 21 dias de abstinência, jejum, abstinência, não de comida, não de bebida, mas de informações. Informações e entretenimentos. Então você quer receber o Espírito Santo? Então você vai se desvencilhar das informações mundanas e vai focar o seu pensamento lá em Jerusalém, quer dizer, no altar. Você vai se instruir, beber. Você vai se encher do Espírito Santo com informações só bíblicas, informações da fé. Inclusive, nós temos aí o univerparacrer.com, justamente para as pessoas que querem se envolver mais e mais e mais com as coisas de Deus, com as coisas da fé. Porque nesse site, nesta plataforma univerparacrer.com, você tem acesso a filmes bíblicos, você tem acesso a filmes para criança, bíblicos também, você tem acesso a toda sorte de informações bíblicas, porque há mensagens, há estudos bíblicos, a palavra de Deus é, digamos assim, facilitada para as pessoas que querem entendê-la. Então, você entra no univerparacrer.com e você vai ter acesso a tudo isso e mais. As reuniões do Templo de Salomão estarão ao vivo. Então, você está em qualquer lugar do Brasil, você pode assistir. Aliás, qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo você vai poder assistir as reuniões do Templo de Salomão. É claro que, por exemplo, uma pessoa que está fora do Brasil, ela não pode assistir os filmes bíblicos que passam no Brasil no Univerparacrer. Por quê? Porque nós não temos o direito. Cada país dá o seu direito ou não. Então, nós não temos o direito a todos os filmes do Univerparacrer para fora do Brasil. Alguns países terão acesso a alguns filmes, mas não todos. Porém, quem está no Brasil tem acesso livre no univerparacrer.com dos filmes bíblicos que nós teremos lá. Agora, eu garanto a você que todas as reuniões do Templo de Salomão estarão disponíveis ao vivo para todas as pessoas do mundo inteiro. Inclusive reuniões de pastores, reuniões de obreiras, obreiros. Inclusive neste sábado nós teremos o grande resgate às 18 horas no templo e em todos e faremos um videoconferência, você vai poder assistir, você vai poder participar, mesmo que você não seja obreira ou obreiro, você poderá assistir através do Univerparacrer, neste sábado, às 6 da tarde. Mas, continuando, essa plataforma, esse site, univerparacrer.com, dá acesso a você a uma infinidade de informações da fé bíblicas, para que você venha ter o que ler, o que ver, o que meditar, já que você vai ficar fora das informações seculares. Agora, eu quero dizer também que há pessoas que dizem, ô bispo, mas eu trabalho em jornais, eu sou jornalista, eu sou médico, eu sou estudante, eu preciso estudar. Não tem problema, não tem problema, você não vai se condenar por isso, nem o Espírito Santo vai condená-la por causa disso ou condená-la. Você vai fazer dentro do seu possível. Então, há pessoas que, por exemplo, que têm que trabalhar com informações, que decidem, têm que tomar decisões em cima de informações, elas têm que ter acesso a informações. Então, você vai procurar
desvencilhar-se dessas informações quando você estiver fora do seu trabalho, é ou não é? Aí tá certo. Agora, essa pessoa pode se desvencilhar do jogo de futebol? Claro que pode, claro. Pode se desvencilhar de novelas? Pode, claro. Mas nós teremos a novela, nós continuaremos com a novela Os 10 Mandamentos, na segunda temporada, e não tem problema você assistir, porque fala de fé, fala de ensinamentos bíblicos. A base, o fundamento da nossa fé está no Velho Testamento, e você pode, quando assiste, você tem acesso, você entende muitas coisas que são ditas, são ensinadas na novela Os 10 Mandamentos, pela Rede Record. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, estão aí essas opções para todas as pessoas. E você sempre será bem-vindo para participar dos nossos cultos diretos, ao vivo, em todas as reuniões do Templo de Salomão. Agora nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas depois que receberam o Espírito Santo. E eu quero que você perceba bem que as pessoas começam a dizer assim: olha, bispo, eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa vazia. Essa é a realidade. Quem não tem o Espírito Santo é vazio e é triste. Isso não tenho dúvida. Pode ter dinheiro, pode se divertir à vontade no mundo, pode ir para as baladas, pode fazer o que bem entende, mas sempre será triste e vazia, porque não tem o Espírito de Deus. Às vezes a pessoa, por conta de não ter o Espírito Santo e ser uma pessoa vazia, elas procuram se encher com bebida, com drogas, né? Com bailes, com baladas, enfim, com divertimentos que o mundo oferece, com sexo, com pornografia, enfim, com tudo que não presta, para tentar preencher o vazio, mas não consegue. Nada tira a tristeza e o vazio de dentro da pessoa que não seja o Espírito de Deus, porque Ele, e somente Ele, sabe, dentro de você, dentro de nós, existe um espaço que é somente para o Espírito Santo. Se você ocupa esse espaço com qualquer outra coisa, você será sempre vazia, uma pessoa triste, depressiva, uma pessoa infeliz. Agora, quando o Espírito Santo entra em você, aí já era. Você enche de alegria, você é cheia de alegria, de paz, enfim. Você vai ouvir agora os testemunhos, você vai tirar suas próprias conclusões. Vamos ouvir. Meu nome é Cícero, eu tenho 40 anos. A minha vida antes de receber o Espírito Santo era uma vida vazia. Aos 17 anos de idade, eu saí da casa dos meus pais, lá em Pernambuco, e vim aqui para São Paulo. Chegando aqui, pela situação de estar distante da família, de ter deixado amigos, toda a convivência daquela infância, eu, que já havia provado a bebida nos tempos de escola, me aprofundei mais no vício do alcoolismo. Então aquilo era um escape, era uma maneira de eu me sentir bem, né? Eu procurava naquela bebida preencher aquilo que no fundo eu sabia que faltava alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Depois de 3, 4 noites seguidas bebendo, eu estava ali maltrapilho, nem banho eu tinha tomado, eu estava me sentindo sujo, barbudo, barba sem fazer, suando frio, e quando o sol começou a sair, dava para ver assim pela porta de vidro da loja, eu olhei para um colega meu e falei para ele: eu acho que eu estou ficando doido, porque era a hora do café da manhã e eu estava com vontade de beber mais. Foi no momento que eu parei de beber. Aí, como eu não tinha mais aquele efeito do álcool, então ficou só aquele sentimento de angústia. Foi quando começou a me dar como uma depressão, um pânico. Às vezes eu saía na rua, parecia que o coração ia explodir.
porque eu já não satisfazia mais aquele desejo, o vício mesmo, propriamente dito. Então aquilo começou a dar conflito dentro do meu corpo, na minha mente. E eu comecei a depender de remédio de tarja preta. Eu chegava no médico com 20 anos de idade, eu no meu trabalho, dando crise de choro. E o médico falava, você está nervoso, porque era uma tristeza muito grande, uma angústia. Era de deitar botar a cabeça no travesseiro e chorar mesmo, sozinho, sem falar para ninguém. Para os outros eu estava muito bem, mas comigo mesmo eu estava vazio, eu sentia angústia. Procurei ajuda na casa de um tio meu, né? E aí esse tio me falou, ele já havia me falado de Jesus. Então foi quando eu falei para ele, eu preciso de ajuda. Participando das reuniões de quarta-feira e domingo, eu entendi a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo. Eu passei a compreender que para eu estar bem e principalmente para a minha salvação, eu precisava ter dentro de mim o Espírito Santo, porque até então eu já tinha conhecimento de Deus. Quando eu entendi isso, que eu precisava do Espírito Santo, foi quando eu participei do jejum de Daniel. Eu abri mão de acessar a internet, eu abri mão de ver TV, de ver futebol na TV, que é uma coisa que eu gosto muito, até hoje eu sempre vejo, né? Eu passei a orar todos os dias, daqueles 21 dias, à meia-noite, né? Eu acompanhava as orações na rádio, então eu abri mão das informações que não agregavam valores, né? Que não traziam benefício para a minha vida espiritual. Eu procurei abrir mão, né? Coisas que às vezes nem era pecado, mas eu deixei de fazer para dar prioridade ao Espírito Santo. Foi quando um dia eu fui batizado com o Espírito Santo. Me veio uma alegria, né? Não uma emoção, mas uma alegria, uma certeza de que Deus estava dentro de mim. A partir daquele dia, muitas vezes, quando em outras buscas eu passava a buscar chamar o Espírito Santo, até hoje, ele sempre fala, ele confirma comigo que ele está dentro de mim. Então foi algo diferente de tudo que eu já tinha passado. Hoje há uma diferença. As dificuldades vêm, mas não conseguem mais entrar, né? Não conseguem mais tirar a minha paz, tirar a minha alegria. O Espírito Santo é o que nos dá a força no nosso dia a dia para enfrentar todas as dificuldades. Às vezes aparecem situações imprevistas, né? Mas a diferença é como nós encaramos. Então, quando se tem o Espírito Santo, é a certeza de que mesmo que alguma coisa naquele momento pareça que está dando errado, a gente tem a certeza que vai resolver, que vai dar certo. E tudo isso aconteceu no dia que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Jennifer, eu tenho 25 anos. Antes de receber o Espírito Santo, eu era uma pessoa triste, vazia. Eu tinha um grande complexo de inferioridade. Eu achava que as pessoas eram melhores do que eu. E com isso eu trazia mágoas dentro de mim. Porque as atitudes que as pessoas tinham me atingiam muito e eu ficava muito triste. A minha família, ela sempre foi conturbada. Eram muitas brigas que tinham. Toda vez que eles brigavam, o motivo que eles falaram que casaram foi porque minha mãe ficou grávida de mim. E isso me fazia eu ficar triste, muito triste, porque eu falava, o motivo da briga deles, o motivo do desgosto deles no casamento sou eu. E isso fazia eu ficar cada vez pior. O meu fundo de poço foi quando os meus pais, eles resolveram sim se separar de vez. Não tinha acordo, eram brigas, eram agressões verbais e físicas. E isso começou a fazer muito mal para mim e, consequentemente, para as minhas irmãs também. Eu cheguei aqui por um convite de uma amiga. E ela primeiro convidou minha irmã foi de primeira, eu resisti um pouco. Até que um dia, a última vez que ela fez um convite, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou para saber como que é. Participando das reuniões de quarta e domingo,
eu percebi a importância de receber o Espírito Santo. Porque os pastores falavam todas as reuniões que nós precisávamos ter o Espírito Santo. E eu ficava me perguntando por quê. E foi quando eu entendi que se nós quisermos a cada dia ter uma vida feliz, de paz aqui neste mundo, nós precisamos do Espírito Santo, porque ele nos dá esse poder. E eu me entreguei, eu falei, eu vou deixar tudo isso, vou deixar o que eu gosto de fazer para ter o bem mais precioso que é o Espírito Santo. E na caminhada da fé, com o passar do tempo, vieram lutas, vieram provações e eu percebi que eu precisava de uma renovação. Foi aí que chegou o jejum de Daniel. E vendo essa oportunidade, eu falei, eu vou participar. Eu abri totalmente mão das redes sociais, dos amigos, das músicas seculares que algumas eu gostava. Eu comecei a me dedicar mais. Aquilo que eu fiz quando eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a fazer mais ainda. Comecei a ler mais a Bíblia, procurar entender livros que me levassem a ter um entendimento maior sobre o Espírito Santo, abrir mão de programas de televisão que eu gostava muito, até mesmo de assistir tudo, para que eu pudesse ter essa renovação e ter ainda mais a chama do Espírito Santo acesa dentro de mim. A experiência que eu tive no jejum de Daniel foi uma experiência inesquecível. Já quando eu comecei a fazer o jejum, como eu me apliquei, dentro de mim começou a ter uma mudança. As lutas e provações que eu estava passando, aquilo veio uma força dentro de mim que eu não tinha explicação. É como se eu estivesse mais perto de Deus. Ele falava comigo. Dentro de mim, o Espírito Santo falava, eu te escolhi. Então, todas aquelas lutas que eu estava passando, eu vi aquela força. É como se aquele fogo que teve dentro de mim quando eu recebi o Espírito Santo foi a mesma coisa. Então, dentro de mim, eu fiquei uma nova pessoa. Foi um renovo. Mesmo nos dias difíceis, que às vezes parece que nada vai dar bem, que nada vai vingar, ele me ensina, ele fala comigo que tudo vai passar, que eu vou conseguir, que eu não tenho que me desesperar com as coisas com que eu vejo, mas sim eu tenho que atentar para as que eu não vejo. E ele me faz crer nisso, porque eu também não vejo o Espírito Santo, mas eu tenho a plena certeza de que ele está dentro de mim, de que ele está do meu lado. Hoje a Jennifer é uma nova pessoa, não tenho mais complexos, não dependo das amizades, hoje eu sou uma pessoa realizada, eu me amo, porque o Espírito Santo fez eu enxergar o valor dentro de mim, fez enxergar o quanto que eu posso, o quanto que eu sou capaz. Hoje eu sou uma pessoa realizada, totalmente diferente de como eu era. E tudo isso aconteceu depois que eu participei do jejum de Daniel. Meu nome é Carvalho, eu tenho 35 anos. A minha vida antes de ter o Espírito Santo era uma vida vazia. Eu nasci num lar totalmente conturbado. Na minha casa existiam muitos vícios, o meu pai ele era alcoólatra, então era uma criança muito deprimida, muito vazia, não tinha paz em nada. Aonde eu ia eu sentia dentro de mim aquela amargura. Mas eu com 11 anos de idade, apenas com 11 anos, eu comecei a me envolver com drogas. E quando eu ia fazer 12 anos, meu pai veio a óbito em virtude do álcool. Faleceu ainda jovem, e ao invés de eu tomar aquilo para mim como uma lição e parar com o vício, eu me afundei ainda mais no vício. E isso me trouxe muita depressão, muita tristeza, vontade de se matar, e não tinha sossego. Eu fazia todos à minha volta darem risadas com as minhas brincadeiras, mas quando eu ia colocar a minha cabeça no travesseiro, eu sentia aquela depressão, aquela angústia, aquele vazio, que nada preenchia. Era a minha alma que estava sedenta de paz e não tinha paz. A minha irmã começou a ir para a igreja, me fazia o convite, mas eu relutava. Logo em seguida, minha mãe também começou a ir para a igreja. Até que um dia elas fizeram um convite e eu aceitei. Eu aceitei porque eu queria realmente mudar de vida. Eu não queria mais sofrer como eu sofria. Participando das reuniões de quarta e domingo, eu fiquei ciente da importância de ter o batismo com o Espírito Santo. Então, eu comecei a participar dessas reuniões,
Eu comecei a me dedicar ao máximo, eu comecei a sacrificar as minhas vontades, porque eu entendi de fato que para eu ser feliz, eu precisava ter esse batismo. Não tinha outro método, outro caminho para eu ser feliz se não fosse através do batismo com o Espírito Santo. Eu consegui realizar o meu maior sonho, que era receber o batismo com o Espírito Santo. E foi algo extraordinário, porque você ter dentro de você o próprio Deus é algo magnífico. Mas eu vi ali uma oportunidade. Eu tinha certeza que se eu renunciasse às minhas vontades, naquele período, aquele propósito do jejum de Daniel, se eu ficasse sem assistir coisas seculares, informações seculares, eu tinha certeza que eu iria ficar mais próximo de Deus. Eu tinha certeza que a minha experiência com Deus ela ia aumentar. E foi por isso que eu participei do jejum de Daniel. A cada propósito eu me aproximo de Deus. As renúncias, as informações seculares me aproximam de Deus, eu fico mais próximo de Deus, a minha comunhão com Deus aumenta, a leitura na palavra de Deus, o jejum, tudo isso aí tem me motivado a permanecer junto com Deus. Eu tive uma experiência muito grande com Deus, porque o grande segredo de quem já tem o Espírito Santo é não esmorecer, é não achar que está bom. A sede de ter o Espírito Santo, ela não pode morrer, ela não pode ficar para trás. Uma vez conquistado o batismo, esse batismo tem que ser alimentado. Ele tem que ser alimentado todos os dias. Então, através do propósito do jejum de Daniel, eu me aproximei mais de Deus. E eu consigo ficar mais próximo de Deus, de fato e verdade, nas leituras da palavra. Eu consigo entender a direção de Deus. Pelo fato de estar mais próximo de Deus, existe esse poder do lado interno, que não depende de nada do lado externo. Esse poder que está dentro de mim, que é o Espírito Santo, ele me faz vencer, ele me faz sobrepujar todas as situações. Eu sou uma pessoa tranquila, uma pessoa em paz, uma pessoa que sei dos meus objetivos, sei de onde eu quero chegar, porque o Espírito Santo ele te dá essa tranquilidade, ele te dá essa paz, ele te dá esse domínio próprio. Nada tira minha paz. As coisas acontecem ao longo do dia, no trabalho, na família, no trânsito, mas pelo fato de ter essa paz dentro de mim, nada muda isso. As coisas do lado externo podem estar pegando fogo, mas dentro de mim tem essa paz, essa certeza, essa mansidão, o domínio próprio, o amor ao próximo. Dentro de mim tem os frutos do Espírito Santo. E tudo isso aconteceu depois que eu participei do jejum de Daniel. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, a literatura da Igreja Universal trata muito da fé racional, a fé inteligente, a fé que pensa, a fé que pesa, a fé que calcula, para que a gente não venha tomar uma atitude na base da emoção, do sentimento. Porque Deus é sabedoria. E porque Ele é sabedoria, Ele não aceita um louvor, uma adoração na base da emoção, do sentimento. Ele quer receber a nossa adoração através da nossa inteligência, do nosso intelecto. É por isso que o apóstolo Paulo disse:
eu sei em quem tenho crido. Quer dizer, ele sabia, ele não sentia. Ele não disse, eu sinto em quem tenho crido. Não, ele disse, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho confiança, eu tenho convicção. Eu sei em quem tenho confiado, em quem tenho crido. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, é importante que você receba o Espírito Santo, sobretudo para isso. Porque é o Espírito Santo que nos dá a sabedoria. É Ele que nos dá a inteligência, é Ele que nos dá a direção, Ele que nos inspira, é Ele que faz a gente ter entendimento para ouvir a palavra dEle, ouvir e obedecê-la. Então, é extremamente importante que você receba o Espírito Santo para que você não tenha, nem viva uma fé emotiva, mas que você use o seu intelecto, a sua razão, a sua inteligência para tomar atitude, escolher de forma correta, consciente, aquilo que você quer. Porque se você fizer isso, a sua fé estará fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. Portanto, o jejum de Daniel, a partir desse dia 5 de junho, a partir do dia 5 de junho, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o mundo, em todo o planeta. E se você quiser participar, se você é católico, é espírita, é evangélico de outra denominação, ou se você é judeu, se você é muçulmano, não importa a sua religião. O que importa é o seguinte: se você recebe o Espírito Santo, você tem vida. Se você não recebe, qualquer que seja a sua religião, não vai resolver o problema. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe, então. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.